Bom dia a todos, eu sou o professor Viegas, estou assessor de tecnologias digitais aqui na DTI da SEDUC, né? Talvez alguns colegas me conheçam, né, pelos tutoriais que eu fiz sobre o Escola RS, tá? E então hoje eu vou falar sobre o Escola RS Professor, que talvez seja o irmão mais velho aí da família Escola RS, né? E também o mais importante, né? Porque através dele é que as informações são inseridas, né? E passadas tanto para o módulo pelo Escola RS Gestor, quanto para o Escola RS Estudante. Então, o primeiro passo aqui, né? É como acessar, né, o Escola IS, né? Tem duas alternativas. Uma é através da web e a outra é através de um aplicativo, né, instalado no smartphone. Então, para acessar pela web, né, você vai entrar aqui em professor.escola.rs.gov.br. Tá? E aí vai aparecer essa página aqui em verde, né, onde o professor tem que fazer o cadastro primeiro, né, o login dele é o CPF, aí ele vai criar uma senha, né, para entrar e vai fazer o seu acesso usando o seu CPF. Tá? Isso ele vai fazer a mesma coisa se for num aplicativo instalado no celular, né, tanto no App Store quanto no Google Play. Bom, então aqui seria a página inicial do Escola RS, tá? Aqui ele tem as plataformas, né? O Google Sala de Aula, né? Eu estou olhando para cima porque o slide está para lá, né? O Google Sala de Aula, e aqui vai aparecer as escolas em que o professor leciona. Tá? No caso aqui, desse exemplo, o professor vai lecionar só na escola estadual RS. Tá? Se tiver mais de uma escola, vai aparecer 2, 3 escolas ali para o professor acessar. Tá? Então, aqui também nessa página inicial aparece as aulas que o professor tem nesse dia, tá? E também aqui quais são as próximas avaliações que ele vai fazer, tá? Então, essa é a primeira página que o professor vai ter. Se ele tiver pelo smartphone, tem um íconezinho vermelho também, em que ele pode utilizar a internet gratuita só para esse aplicativo. Vamos passar aqui, então. Bom, depois ele tem aqui como visualizar as turmas em um dia que o professor terá aula, né? Então aqui eu vou ter a turma, né? Aqui então o calendário com as datas, tem avaliações, vai aparecer aqui, né? Ele pode acessar as turmas por dias da semana, tá? Então ele vai enxergar aqui todas as turmas que ele tem, né? E ele vai escolher aqui qual dia da semana ele quer acessar, né? Se ele marcar então quinta-feira, vai aparecer apenas as turmas das quintas-feiras. Aí depois aqui, então, quais as ações que o professor poderá fazer, né? Então, ele vai ter aqui uma opção de chamada, né? Ele pode aqui marcar os alunos sem registro de atividades, ele vai ter aqui a opção de alunos, né? Onde ele vai ver os NRAs e as observações dos alunos, a opção avaliações, onde ele vai lançar as notas desses alunos, né? O histórico de atividades, para consultar os registros diários e as avaliações, resultados do componente e resultados da área. Além disso, também ele tem aqui uma parte de relatórios, onde ele pode imprimir diretamente o seu diário de classe ou gerar um PDF, né? Bom, e como o professor preenche a chamada, né? É claro que o diretor, né, ele não vai ter acesso a esse aplicativo aí, né? Mas ele é bom que ele entenda, né? O que o professor pode fazer, né? A importância do professor fazer esses registros diariamente, né? Tanto de frequência quanto os registros aqui no caderno de chamada, né? Como se ele tivesse num caderno chamado em papel, né? Então, ali ele vai registrar quais os conteúdos que ele aplicou naquele dia, observações sobre a turma, observações individuais sobre algum aluno, né? O aluno saiu mais cedo, de repente aqui eu coloquei até uns nomes, uns exemplos, né? A Jacutinga da Pavirada não fez as atividades naquele dia, não quis participar em nada, né? Então, vai fazer alguma observação ali. Isso tudo é feito aqui no registro diário, tá? E isso é importante que
que o professor faça, que vai poder aparecer, então, no gestor, no caso, né, a Escola RS. Tá? Aqui, então, tem a quantidade de frequência, de períodos, né? Então, ele vai vir aqui no sinal de mais e vai aumentar o número de períodos ou diminuir, né? Se aquele dia tem 3 períodos, por exemplo, no caso aqui, 3 atividades previstas, o terceiro, o quarto e o quinto período. Então, ele vai clicar aqui no sinalzinho de mais para adicionar essa quantidade de períodos, tá? Ou diminuir aqui no sinal de menos. Importante sempre que o professor tem que salvar, tem um botãozinho lá em cima, lá em verde, né? Salvar, né? Aqui ele tem a opção de pesquisar os alunos, né? Então ele vai clicar aqui em alunos e vai ver a listagem de todos os alunos. Ele pode clicar em cima do nome do aluno e vai ver todas as informações que esse aluno tem, informações de frequência, ou se tem alguma observação feita pelo professor, vai aparecer nessa parte aqui individualmente. Aqui, então, as avaliações, né? Então, os instrumentos de avaliação. Então, aqui aparece por trimestre, né? Pode ser por bimestre, pode ser por semestre, tá? Aqui, então, ele vai clicar em novo para criar a nova atividade. Dessa forma aqui, né? Aqui tem um exemplo de avaliação, título, né? Por exemplo, matemática, trigonometria no triângulo retângulo, né? A nota máxima aqui, não, notas de 0 a 10, né? A nota máxima aqui 10. A data da aplicação, quando ele clicar aqui, vai aparecer um calendário onde ele vai escolher ali a data em que vai ser aplicada essa avaliação. E aqui o período, né? No caso aqui nós estamos ainda trimestre, né? Então ele pode escolher primeiro, segundo ou terceiro trimestre. E aqui na descrição ele vai fazer um detalhamento maior sobre essa atividade, por exemplo, fazer simulações com triângulos retângulos no GeoGebra. Bom, depois aqui ele ainda pode visualizar essas atividades, né? Aqui eu coloquei no exemplo só no terceiro trimestre, tá? Ele clicando aqui na atividade, ele vai ver aqui todas aquelas informações que eu coloquei, né? O nome, a listagem de alunos aqui da chamada com as notas, né? Onde ele vai inserir cada nota. E aqui tem um detalhe importante, né? Quando ele cria atividade, aparece só um tracinho aqui, ó. Tá? Então, assim, se o aluno até o final do trimestre não entregou essa atividade, ele tem que colocar 0 ali, porque senão no final ele vai calcular, vai fazer a média de forma errada, tá? Então, isso é uma coisa importante de colocar sempre, se fechou lá no final do trimestre, o aluno não entregou a atividade, ele sempre vai ter que colocar o 0 aqui, tá? Não pode deixar só o espaço vazio, tá? Além disso, ele tem aqui a opção de fazer recuperação, e no Escola RS a recuperação é por atividade, tá? Isso nada impede que o professor faça a recuperação só lá no final, tá? Só que aí ele vai ter que inserir manualmente, tá? Mas no aplicativo aqui ele clica em recuperação e vai criar a nova recuperação com as notas ali, com as observações. Ele pode excluir essa atividade e ele também pode editar. Depois aqui nós temos o histórico de atividades, tá? E aqui no histórico, né, a avaliação, todas as avaliações que foram feitas ao longo do trimestre e a chamada. Tá? Então, todas as observações da chamada para cada dia vai estar aparecendo aqui nessa parte, clicando em filtro, né? Eu vou escolher primeiro, segundo ou terceiro trimestre. Os resultados do componente, né? Então eu tenho duas opções aqui, ou detalhe ou lista, né? No detalhe aqui vai aparecer, no caso dos trimestres, os 3 trimestres, o exame final, e se tiver uma nova oportunidade, vai ter mais um tracinho aqui, ó. Tá? O professor pode alterar diretamente aqui, né, a nota ou calcular, né? Ele clicando ali vai aparecer uma calculadora, né? Ele pode fazer ou a média aritmética ou a soma por pesos. Além disso, também, né, tem casos que tem PP, né, que a progressão parcial vai ter mais um tracinho aqui antes, né, então pode ter mais, né. A outra opção aqui que ele vai ter é a lista, né. Então a lista aparece por trimestres aqui, ó, tá? Aparece a calculadora também, ele pode fazer o cálculo ali por média ou por soma, né. E aqui tem essa planilha, esse ícone de planilha eletrônica aqui que ele pode clicar ali e fazer o download dessa planilha.
E aqui, da mesma forma, se ele clicar, ele vai poder alterar as notas aqui, ou calcular, ou alterar manualmente. Tá? Uma coisa que é muito importante é que no Escola RS só pode colocar de meio em meio ponto, ou seja, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5. Se, por exemplo, tiver uma nota assim, 13,75, ele vai ter que arredondar para 4, tá? Porque senão o aplicativo não vai aceitar. Na hora que ele salvar, vai ficar assinalado ali em vermelho, né, e não vai aceitar o salvamento. Então, ele tem que fazer esse ajuste manualmente. E, por fim, aqui ele tem os relatórios de diário de classe, né, que ele pode gerar em PDF ou ele pode imprimir, né, diretamente. Ele pode escolher aqui, então, o período que ele vai gerar esse diário de classe, né, primeiro, segundo ou terceiro trimestre, e ele pode escolher aqui se ele quer só a chamada aparecendo as frequências, se ele quer que apareça os registros diários que o professor fez, né, ou os aproveitamentos, né, as notas dos alunos ali, que vai aparecer, então, esse diário de classe completo, né? Então, é só clicar aqui em gerar e ele vai gerar em PDF ou vai aparecer ali a opção para imprimir. Então, o diário de classe, né, o caderno de chamada em PDF, ele fica exatamente como era o caderno de chamada em papel, né, que antes se preenchia manualmente, né? Ele fica igual, né? Tem inclusive a opção ali para fazer assinatura, né? É o mesmo caderno de chamada, só que preenchido pelo aplicativo Escola RS.